sem bateria. Ótimo. Então, nós estamos se aproximando à festa de Pesach. Daqui a 48 horas nós vamos celebrar a festa de Pesach. Qual a ideia? A ideia, na verdade, é explicar de uma forma simples e rápida o mínimo básico, quer dizer, bem feito, mas mínimo básico, o necessário para fazer o Seder de Pesach de uma forma correta. Esse ano, diferente dos anos anteriores, quando muita gente participa e acompanha o Seder de Pesach feito por um chefe de família, um pai, um avô, um tio e assim por diante, praticamente todo mundo tem que aprender a fazer o Seder de Pesach esse ano, porque todo mundo vai ter que fazer na sua própria casa sozinho. Então, não tem como se apoiar no conhecimento do mais velho. Então, cada um de nós é praticamente um velho, para assim dizer, nesse aspecto, e cada um de nós tem que saber como fazer o Seder de Pesach. Então, a ideia não é entrar em detalhes dos detalhes, tá certo? É simplesmente aprender a fazer o Seder de Pesach da forma correta e simples, mas com conteúdo e significado. Essa é a grande vantagem ser, inclusive, Chabad. Por quê? Porque Chabad em Pesach faz muito simples. O que quer dizer isso? Todos nós fazemos muito shopping antes de Pesach. E nós temos a matzah de chocolate, e não sei o quê, e aí nós enfeitamos e fazemos do melhor, etc. Esse ano, infelizmente, talvez não dá para sair muito, não dá para fazer muitos shoppings. Chabad faz muito simples. São os ingredientes mínimo básicos que nós temos, é isso que nós usamos durante toda a festa de Pesach praticamente, que é batata, frango, ovo e fora sal e mais alguma coisa lá, e a matzah, obviamente, e alface, tomate e alguma coisa, é isso, tá certo? Então, esse ano, ninguém precisa enlouquecer, faz o mais simples, é o melhor, não precisa fazer loucuras. Muito bem. Lembrando, antes da sede de Pesach, amanhã à noite, nós temos a busca de Hametz. Para quem recebeu em casa a matzah do Chaim Menachem, então, veio com uma sacola, tá certo? De fazer a busca de Hametz. Como se faz a busca de Hametz amanhã à noite? Ou seja, temos que limpar a casa. Depois que a casa está limpa, então nós fazemos a busca de Hametz com uma vela, acendemos a vela, fazemos a brachá, Baruch atah, etc., Asher Kedeshanu al biur Hametz, e fazemos a verificação, a busca do Hametz na casa inteira, onde possivelmente pode ser que durante o ano eventualmente passou lá para algum Hametz, um biscoito, sei lá, um pão ou algo similar. Isso pode incluir, inclusive, o carro. Se esse ano ninguém vai usar o carro, na verdade, pode ser incluído na venda de Hametz. Lembrando que temos que também vender o Hametz, porque pode ser que o Hametz que nós não achamos, ela está presente na nossa casa. Então, nós vendemos o Hametz, ou Hametz que nós não queremos vender. Sei lá, temos estoques lá de macarrão e de outras coisas que são Hametz, não queremos se desfazer disso, quero que permaneça para mim. Então, não quero queimar isso, mas posso vender isso, porque eu não posso ter Hametz. Mas o Goi, ou no judeu, pode ter Hametz. Então, eu vendo o meu Hametz para o Goi, e depois do Pesach, o Rabino readquire esse Hametz para a gente, para nós. Então, temos aquela ficha que foi enviada pelo WhatsApp, que não fez ainda, é importante fazer essa venda de Hametz, coloca lá o endereço da casa, do escritório, do consultório, etc., e faz essa venda de Hametz. Todo esse Hametz que nós não vamos, que vai permanecer no nosso recinto, que nós não vamos usar, tem que ser isolado, ou num quarto que isso vai ser fechado e ninguém vai entrar lá durante a festa de Pesach, ou em algum armário, algum canto, enfim, que seja coberto, fechado, selado, para não ter contato com ele durante a festa de Pesach. No dia seguinte, isso seria amanhã à noite, terça-feira à noite. Depois nós temos o trecho de Kol Hamira. Kol Hamira quer dizer, depois da busca de Hametz, fazemos a anulação de Hametz
no coração, ou seja, qualquer tipo de hametz que eu não vi, que eu não achei, etc., eu anulo, não é meu. Tá? E no dia seguinte, na quarta-feira, deveríamos fazer a queima do hametz. Só que esse ano, pela situação que nós encontramos, vai ser complicado fazer a venda de hametz, porque não dá para sair de casa. Então, como que nós vamos fazer a queima de hametz? Nós vamos se livrar do hametz jogando, ou seja, as sobras, aquilo que sobrou, o pouco de hametz que sobrou, então tem que jogar isso no vaso sanitário e se desfazer disso dessa forma, ou seja, em vez de fazer isso com fogo, vai ser feito com água. Mas, de qualquer forma, essa é a forma como nós vamos fazer a, venda, a busca, a venda e a queima de hametz. Depois nós vamos se preparar para a segunda parte, que é o Seder de Pesach. O Seder de Pesach, antes do Seder de Pesach, as mulheres vão acender as velas de Yom Tov, fazendo a brachá Asher Kideshanu B'mitzvotav B'tzivanu Ladlik Ner Shel Yom Tov e a bênção de Shehechianu. Isso é importante lembrar o Shehechianu. Porque esse Shehechianu que as mulheres que vão fazer agora não vão fazer isso no Kiddush, como vamos explicar daqui a pouco. Mas os homens vão se fazer Shehechianu no Kiddush, porque eles não fizeram o acendimento das velas. Se tiver um homem que está separado, está sem mulher por um motivo ou outro, etc., então ele vai acender as velas também. E ele pode fazer Shehechianu ou nas velas ou no Kiddush, como ele preferir. Muito bom. O que é que nós precisamos para fazer o Seder de Pesach? Não precisamos de muitas coisas. Precisamos matzá. Aqui temos matzá. Vinho. Nós temos maquiará. E os ingredientes que nós vamos colocar em cima da kiara. Em primeiro lugar, 3 matzot, certo? Nós temos 3 matzot que nós vamos colocar, certo? Okay. Colocamos 3 matzot, a de baixo, em primeiro o de baixo. Quem não tiver esse tipo de kiara não tem problema, ele pode simplesmente pegar 3 guardanapos ou 3 toalhas pequenas, tá certo? Fazer divisão entre uma matzá e a outra. Ele coloca Israel, a terceira, de baixo para cima, depois o Levi, que é o segundo, e depois o Kohen em cima. Nós temos as 3 matzot, em cima 3 matzot, que está coberto com essa kiara, ou pode ser com um guardanapo. Então, nós vamos começar a colocar os ingredientes. Eu não tenho todos os ingredientes, infelizmente, aqui, por causa dos preparativos aqui, está ainda bagunçado. Mas tenho aqui uma foto, tá certo? Para quem enxerga aqui. Nós temos, no lado direito, o zroa, que é um pedaço de pescoço grelhado. Tá? Isso vai ser colocado no lado direito da kiara. No lado esquerdo, nós vamos colocar um ovo, que se chama beitzá. O zroa, que é o pescoço, vem lembrar o cordeiro pascal, que hoje nós não temos. Por isso, é o único ingrediente que nós não vamos usar. Vai só permanecer na kiara, mas não vamos comer isso, porque nós não temos hoje o cordeiro pascal. E aqui nós temos do lado esquerdo o ovo. O ovo nós vamos comer. O ovo lembra o korban shlamim, o outro korban, uma oferenda que era trazida nas festividades judaicas, inclusive em Pesach. Então, hoje que nós não temos, comemos o ovo como lembrança, certo? E depois nós temos no meio, para baixo, no meio nós temos o maror. Nós utilizamos o maror alface romana com raiz forte, com rei, certo? No lado direito, embaixo, nós colocamos o haroset. O haroset é uma mistura de nozes de maçã com pera,
e tem outros costumes misturado com vinho, tá? Colocado aqui embaixo, no lado direito embaixo, e no lado esquerdo embaixo se coloca o carpaz, que é ou um pedaço de cebola ou um pedaço de batata, e embaixo do maror, embaixo é o hazeret, que isso vai ser utilizado para o korech, para o sanduíche, ou seja, junto com a matzá, que o nosso costume é, de novo, usar a face romana com creme. Isso é a Keará. Nós temos 6 ingredientes e nós temos que preparar também um prato com água com sal, tá certo? E com isso estamos prontos para começar o Seder de Pesach. A primeira coisa que nós vamos fazer é Kadesh. Nós temos um copo, o copo de vinho tem que ter um tamanho mínimo de 86 ml, ou seja, o copo tem que ser um pouco maior do que 86 ml para poder beber o mínimo que são 86 ml, pode ser vinho, pode ser o suco de uva, pode ser misturado. O principal é tomar os 4 copos de vinho, que são uma das mitzvot importantes, inclusive, da festa de Pesach. Nós vamos preencher o copo de vinho, certo? Até o fim, até o topo. Nós vamos abrir na Haggadah e nós vamos levantar o copo de vinho, de acordo com os costumes, pode ser assim, ou o nosso costume é levantar o copo de vinho com a mão direita, passar ela para a mão esquerda e depois apoiar ela assim na mão direita e nós vamos levantar. Todo mundo vai levantar, tanto os homens como as mulheres, todo mundo vai preencher esse copo de vinho, todo mundo vai levantar. A diferença entre Shabbat Yom Tov e Pesach é que Shabbat Yom Tov não todo mundo faz Kiddush, faz Kiddush e todo mundo escuta, mas em Pesach todo mundo vai fazer o Kiddush. Aí nós vamos levantar e nós vamos fazer o Kiddush, Savri Maranan, Boré Priagafen, como consta lá na Haggadah. Eu não estou mostrando isso na Haggadah, porque cada um pode ter uma outra Haggadah, então não sei que tipo de Haggadah cada um tem, saber o número da página, certo? Mas cada um na sua Haggadah, na sequência pode ver Kadesh, é o Kiddush, se faz o Kiddush, terminou a brachá de Mekadesh Israel Gazmanim, se faz a brachá de Shechianu só os homens, como mencionamos antes, os homens fazem Shechianu, e depois todo mundo senta e bebe o primeiro copo de vinho reclinado para o lado esquerdo, que isso também é uma mitzvah, é mostrar liberdade, mostrar que estamos livres, que saímos do Egito, então bebemos o copo de vinho reclinado para o lado esquerdo. O nosso costume é que só os homens fazem isso, não as mulheres, mas de qualquer forma todo mundo pode fazer isso. Terminamos o Kadesh, nós vamos para o segundo passo, que é o Urchatz. Urchatz quer dizer lavar as mãos. Nós lavamos as mãos com uma caneca, pegamos a caneca, preenchemos de água, não estou com uma caneca aqui, mas jogamos 3 vezes na mão direita, a água tem que molhar a mão inteira, o punho inteiro, 3 vezes na mão direita, 3 vezes na mão esquerda. Nós vamos secar as mãos sem fazer a brachá, tá certo? A brachá nós vamos fazer depois na segunda vez. Agora nós vamos apenas lavar as mãos sem brachá. Nós não vamos comer ainda pão, ainda matzá, certo? Então, nós vamos depois para o terceiro passo, que é carpaz. Carpaz, nós vamos pegar o pedaço, o primeiro ingrediente, um dos ingredientes que se encontra na Keará, que é a cebola ou a batata, e nós vamos mergulhar ela na água com sal que já está pronta, 3 vezes. Fazemos a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha'adamah. Consta lá na Haggadah, boré peri ha'adamah, comemos um pedaço pequeno e o primeiro ingrediente já está fora da Keará. Carpaz, por que comemos carpaz? É porque na água com sal são as lágrimas, lembra as lágrimas, o choro do povo judeu no Egito, e carpaz, a batata, a cebola, que é uma coisa amarga, né? Que lembra também a escravidão no Egito. Também é para as crianças, despertar o interesse das crianças, perguntarem o que está acontecendo aqui, por quê? Nós acabamos de lavar as mãos. Normalmente, quando lavamos as mãos, comemos o que? O pão, halá. Todo Shabbat e Yom Tov é assim, por que aqui é diferente?
Então, esse também é um motivo porque nós fazemos o capaz de despertar o interesse das crianças. Próximo passo, yachatz. Yachatz quer dizer quebrar. Nós vamos pegar a matzá do meio, nós temos 3 matzot, nós vamos pegar a matzá do meio, aqui, e nós vamos quebrá-la em 2. 2 partes. Nós temos 2 partes. A parte maior vai ficar para o afikoman, para a sobremesa, depois do jantar, lembrando o Cordeiro Pascal. O nosso costume é quebrar ela em 5 pedaços, porque de acordo com a Kabbalah, existem 5 níveis de gevurah, de severidade, e nós queremos quebrar isso e transformar isso em bondade. Nós vamos separar isso, nós vamos colocar isso dentro de um saquinho ou dentro de um guardanapo. Nós vamos colocar isso em um lugar onde nós não vamos esquecer onde colocamos, certo? Isso vai ficar para o final. Essa matzá volta para seu lugar original, lá dentro da Keará. É importante saber que o motivo para que ela volta para a Keará, essa matzá, é porque está escrito, a primeira coisa que nós vamos falar na Haggadah é Rei ou Ha-Lachmania. Esse é o pão ázimo, o pão pobre. Um pobre não tem um pão inteiro. Isso é a definição de um pobre. Um pobre não tem um pão inteiro. Alguém que tem um pão inteiro em casa tem esse privilégio, pelo menos naquela época, já não era um pobre. Pobreza representa que você tem apenas um pedaço de pão, você não tem nem um pão inteiro. E nós temos que falar Haggadah sobre o pão ázimo, relembrando a nossa pobreza, a nossa escravidão, nosso sofrimento. Então, por isso, nós temos uma matzá quebrada dentro da Keará, que sobre ela nós fazemos, na verdade, declaramos esse é o pão ázimo. Depois nós vamos passar toda a Haggadah. Muito bom. A Haggadah esse ano vai ser um pouco diferente. Quer dizer, não vai ser muito diferente, mas tem um trecho que todo mundo fala que vai ser diferente. Normalmente as crianças fazem as perguntas e os adultos prestam atenção. Aqui, todos nós vamos fazer esse ano as 4 perguntas. Por quê? Porque cada um vai ficar sozinho em casa. Então, o marido vai fazer as 4 perguntas, as mulheres vai fazer as quatro perguntas. Numa casa que tem só alguém sozinho, vai fazer as 4 perguntas. Todo mundo vai fazer as 4 perguntas, porque, na verdade, todos nós nos tornamos crianças esse ano, todos nós nos criamos jovens, e todos nós fazemos as 4 perguntas para nosso Criador. O que diferenciou essa noite das noites anteriores? E talvez esse ano, o que diferenciou essa noite realmente se aplica muito mais que nos anos anteriores, que realmente vai ser um ceder diferente, se Deus nos livre, Mashiach não chegará antes. Mas não esquecer de fazer isso com alegria e com felicidade. Tudo que nós fazemos essa noite tem que ser com alegria, se elevar e não se deixar cair da situação, se libertar. Nós temos que se libertar e não se deixar se prender da situação onde nós nos encontramos agora nesse momento. Então, nós vamos fazer o Relachmania. Depois do Relachmania, que é a primeira declaração que nós vamos fazer, que é o convite a todos fazer o Seder, que é importante saber, apesar que estaremos separados fisicamente, mas na verdade estaremos juntos, todo o povo de Israel, fazendo o Seder juntos, tá certo? Então estamos juntos na verdade, e nós vamos preencher o segundo copo de vinho, e aí depois fazemos as 4 perguntas. Depois das 4 perguntas, nós continuamos a recitar Haggadah. Durante o ano todo, todos os anos, talvez as pessoas tenham mais pressa. E tem muita gente, não sei lá, e o jantar, e aqui. Acho que esse ano ninguém tem desculpas. Todo mundo pode realmente ler toda a Haggadah com calma, analisar um pouco, pensar um pouco sobre as palavras. Por quê? Porque cada um praticamente está sozinho. São 2, 3, 4 pessoas, uma família. Então, talvez isso que Deus quer, darmos atenção à nossa Haggadah, que é uma das mitzvot. É tão importante como comer matzá nesse dia e como beber os 4 copos de vinho. Mas, de qualquer forma, e pode ser lido em português, muitas vezes é melhor até em português para entender o que nós estamos falando. E não só isso, na verdade, a forma é de pergunta e resposta. Por isso tem uma Mishnah.
seja, alguém pergunta e outro responde. Então, analisar os trechos, fazer perguntas, buscar as respostas e assim por diante. De qualquer forma, pode ser dito tanto no hebraico como também em outros idiomas. Mas tem os trechos, vamos dizer, essenciais, mais importantes, que inclusive algumas delas não se cumpre a mitzvah da Haggadah se não tiver recitado isso. Então nós temos, por exemplo, sei lá, Manishta é um trecho importante, Vehi She'amda é um trecho importante. Quando chegamos no Vehi She'amda, então levantamos o copo e cantamos todo mundo junto. Vehi She'amda lavoteinu velano, etc, etc. Isso, depois de terminar esse trecho, colocamos de volta o copo, continuamos. Depois temos o trecho das 10 pragas. As 10 pragas nós costumamos jogar um pouco de vinho após cada praga. Normalmente, os costumes do mundo é que nós pegamos diretamente do copo com um dedo. Talvez esse ano, por causa do vírus, talvez não é tão aconselhável, tá certo? Então pode fazer como o nosso costume Chabad que sempre faz, que não coloca o dedo, vai diretamente do copo para um prato, um outro recipiente, vai direto falando as 10 pragas e jogando um pouco de vinho após cada praga. Depois que falamos as 10 pragas, preenchemos de novo o que faltou de vinho no copo e continuamos com a Haggadah. Aí temos o Dayenu, temos sei lá, várias melodias que nós costumamos cantar no meio da Haggadah, mas no final da Haggadah nós temos um trecho que isso não pode ser omitido, isso não pode ser esquecido. Sem esse trecho não se cumpre a mitzvah. Que Amar Rabban Gamliel, disse o Rabban Gamliel, Kol mi shelo amar shlosha dvarim elu, toda aquela pessoa que não disse, que não falou essas 3 coisas em Pesach, lo yatzah, não cumpriu. Quais são? Pesach, matzah e maror. Sei lá, cada um tem que achar na sua Haggadah. Mas quem participou na nossa Seder o ano passado e recebeu essa Haggadah de presente, certo? Então ela se encontra na página 39. Na página 39, Rabban Gamliel disse, certo? Mas isso se encontra em todas as Haggadot, logo depois do trecho de Dayenu. Logo depois do trecho de Dayenu, dois trechos depois, então tem essa declaração. Depois continuamos, quando terminamos a Haggadah, levantamos novamente o copo de vinho, fazemos a brachá de Borei Pri Hagafen, tomamos o segundo copo de vinho, reclinado para o lado esquerdo de novo, e com isso terminamos a segunda parte, a leitura da Haggadah. Levantamos, vamos para o próximo passo, que é Rochtzah. Rochtzah, nós vamos lavar as mãos novamente, 3 na mão direita, como falamos antes, 3 na mão esquerda, com a brachá essa vez, e sentamos e fazemos a brachá sobre a matzah. E aqui nós temos 2 brachot. Normalmente temos uma brachá, que é a Hamotzi Lechem min haaretz, certo? Então aqui nós vamos ter 2 brachot. Uma sobre o pão, que o pão de hoje vai ser a matzah, que é a Hamotzi Lechem min haaretz. A segunda brachá, que é sobre a mitzvah de comer matzah. Asher kiddushanu mitzvah tzivanu al achilat matzah. Como que é feito? Quando nós fazemos a primeira brachá, nós seguramos todos os 3 matzot. Não precisamos levantar. Eu estou levantando para todo mundo ver. Tá? Mas seguramos as 3 matzot. Fazemos a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Depois, soltamos a matzá de baixo e nós ficamos segurando apenas a matzá de cima e a matzá quebrada, porque são dessas 2 matzot que nós vamos agora comer. A matzá de baixo nós vamos comer mais tarde no sanduíche. Agora nós não vamos comer essa matzá. Só a matzá de cima e a matzá quebrada. Vamos segurar essas 2 matzot e fazer a brachá, asher kiddushanu mitzvotav etzivanu al achilat matzá, e nós vamos quebrar um pedaço da primeira matzá, um pedaço
da segunda matzá e nós vamos comer isso reclinado para o lado esquerdo. Importante é que nós temos que ter pelo menos um kazait. Comer um kazait quer dizer 27 gramas. 27 gramas da matzá redonda é um terço. Pelo menos um terço da matzá nós temos que comer. Agora vocês vão achar que o Rabino é louco, mas de preferência em 4 minutos. Tá certo? Então é bom não conversar nessa hora, é comer essa matzá e em 4 minutos. Garuis. Depois, continuamos para o maror. Nós vamos pegar a face romana que se encontra no meio da matzá, no meio da keará. Nós vamos pegar, junto com raiz forte, nós vamos mergulhar ela um pouquinho no haroset. Haroset lembra o argamassa que o povo judeu usou para trabalhar, para fazer essas construções com muito sofrimento no Egito, e nós vamos fazer a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, al achilat maror, e comemos isso não reclinado. Por quê? Porque maror não lembra a nossa libertação, lembra apenas a nossa escravidão, nosso sofrimento, então não vamos reclinar. Vamos apenas comer, tem que ter pelo menos 21 gramas, ou seja, ter bastante alface romana com um pouquinho de rei, não precisa chorar, não precisa, já temos suficiente maror esse ano. Lembrando a todos que não sei se vai cair daqui a pouco o nosso Zoom, que tem um tempo limitado de não sei lá, 40 minutos, mas se cair, vamos entrar de novo, vamos mandar um novo link. Então, depois que terminou o maror, então nós vamos para o sanduíche. Vamos pegar o terceiro. Aliás, quem tem várias pessoas em casa, que não sei se é o caso esse ano, ele pode e precisa de mais matzá, porque tem várias pessoas, e a matzá que se encontra na keará não é suficiente. Então, para ter um kazait, ou seja, 27 gramas, então ele pode pegar um pedaço pequeno e completar com outra matzá. Matzá quadrada, ou matzá que ele já comprou antes, que está em outro lugar, certo? Não precisa comer só da keará, pode ser completada com outra matzá. Então, depois do maror, nós vamos para o korech, vamos pegar a terceira matzá. Novamente, tem que ter um kazait, 27 gramas, um terço de uma matzá redonda, ou metade da quadrada, e nós vamos juntar o hazeret, aquele maror que se encontra, a face romana que se encontra lá embaixo da keará, junto com o rein, também com um pouco de haroset, só um pouco, porque na verdade a ideia aqui não é tanto o haroset que ela tem um gosto doce. A ideia aqui é mais a amargura do que a doçura do haroset, então só um pouquinho, só para lembrar o argamassa, e juntamos isso com a matzá, e nós vamos recitar o trecho de Ken Asa Hillel Azaken, que isso foi o costume do Hillel na época do templo, de comer dessa forma, e reclinamos para o lado esquerdo. Por quê? Porque a matzá representa a libertação, apesar que o maror não, mas a matzá sim, então nós reclinamos para o lado esquerdo e comemos a matzá. Depois que terminamos isso, então nós vamos para o Shulchan Orech, nós vamos finalmente para o jantar tanto desejado. Nós começamos o jantar comendo o ovo que se encontra no lado esquerdo da keará. Nós vamos pegar o ovo, nós vamos putz, não está saindo direito. É isso aí. E nós vamos mergulhar na água com sal, certo? Isso lembra o cordeiro, o korban. O korban que nós não podemos hoje fazer o korban, por isso usamos o ovo que representa o luto que nós encontramos, que não temos a possibilidade de trazer oferendas no templo sagrado, e comemos o ovo, e depois comemos o peixe, comemos a sopa, com os knedlach, com todas as coisas boas e bonitas e gostosas, e cantar. É uma oportunidade também, nessa hora, também falar sobre assuntos relacionados a Haggadah. Talvez durante a Haggadah é um pouco mais difícil, porque estamos com fome, mas no próprio jantar é importante cantar e se alegrar e falar algumas palavras relacionadas à festa de Pesach, à nossa libertação. Depois que terminamos o jantar, então nós vamos para o tzafum.
nós vamos pegar aquela metade de matzá que nós quebramos no yachatz e nós vamos, que isso lembra o afikoman, o cordeiro pascal, nós vamos dar um pedacinho para cada um. Novamente, temos que comer 27 gramas, por isso não é bom se comer tanto para poder deixar um pouco de lugar na nossa barriguinha para poder comer um pouco de matzá, o afikoman, e comemos o afikoman reclinado para o lado esquerdo, e em seguida nós vamos para o beirach, nós vamos preencher o terceiro copo de vinho e nós vamos fazer Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, esse dia, essa noite, nós vamos levantar o copo de vinho. Se tiver 3 pessoas, vamos fazer aquilo que é chamado de zimun. 3 pessoas, 3 homens acima de bar mitzvah. Zimun quer dizer que nós vamos fazer um convite oficial para todo mundo participar do Birkat Hamazon, dizendo Rabotai Nevarech, Rabotai, público, com permissão ao público Nevarech, vamos fazer a bênção, vamos abençoar Hashem, e todo mundo responde Yehi Shem Hashem Mevorach Metav Olam, que seja o nome de Deus abençoado eternamente, e assim se continua e faz Birkat Hamazon, terminando o nosso costume quando terminamos a brachá de Boneh Berachamav Yerushalayim Amen, ou seja, a terceira brachá do Birkat Hamazon, apoiamos o copo de vinho e continuamos o Birkat Hamazon até o final. Terminando o Birkat Hamazon, levantamos o copo de vinho, fazemos a brachá Borei Pri Hagafen e bebemos o terceiro copo de vinho reclinado para o lado esquerdo. Em seguida, nós vamos preencher o quarto copo de vinho, tá certo? E também o copo de Eliyahu Navi. Cada um tem que preparar o copo de Eliyahu Navi do profeta Elias, porque nessa noite o profeta Elias visita todas as casas. Nós vamos preencher o copo de Eliyahu Navi e nós vamos pegar uma vela e nós vamos abrir a porta, receber Eliyahu Navi, recitando o trecho de Shfoch Hamatcha. É um trecho, os livros dizem que isso é um momento muito especial. Os portais celestiais estão abertos e o momento é propício para fazer pedidos, e pedidos bons, não pedidos não bons. Pedidos quer dizer que com conteúdo, com significado, não apenas relacionados à matéria, mas muito mais do que isso. Narres os filhos, crescimento espiritual e assim por diante. Mas pode fazer qualquer pedido. Recebemos Eliyahu Navi, abrimos a porta, recitamos esse trecho, cada um pode pensar e pedir, e depois voltamos para o lugar e continuamos o último trecho que Haggadah, que é o Hallel. Recitamos o Hallel, talvez para alguns é um pouco difícil, um pouco longo, mas enfim, novamente, talvez não temos muito com quem conversar nessa noite, essa noite talvez é uma oportunidade de fazer direito, mas de qualquer forma, quem tem dificuldade pode ler alguns trechos, pular outros trechos, mas o principal é quando chegar, é falar os últimos trechos e pegar, quando terminar, pegar o copo e fazer a quarta vez a brachá de Borei Pri Hagafen e beber o quarto copo de vinho reclinado para o lado esquerdo. E depois, nós vamos todo mundo falar Nirtzah. O que quer dizer Nirtzah? O último passo é Nirtzah. Nirtzah quer dizer a palavra de vontade, que seja que desejamos que o nosso Seder chegou lá, que seja bem desejado por Deus, que seja bem-vindo por Deus, tá? Que Deus esteja feliz com o nosso Seder de Pesach, e desejamos e reclamamos e declaramos Leshana Habaa Birushalayim, que o ano que vem estaremos festejando a Seder de Pesach em Jerusalém. E como disse o Rebbe anterior, que quando nós desejamos que Leshana Habaa Birushalayim, não quer dizer que precisamos esperar até o ano que vem para Mashiach chegar, para festejar. Ele já pode chegar já agora, e automaticamente, então ano que vem, estaremos celebrando lá o Seder de Pesach. Mas nós esperamos, se Deus quiser, que ainda esse ano nós vamos celebrar todos nós juntos o Seder de Pesach junto com Mashiach no terceiro templo. Todo mundo temos que confiar e acreditar que estamos num momento muito especial, e não negativamente, positivamente. Com certeza que Deus está fazendo alguma coisa muito positiva para a gente, uma bela surpresa para a gente, e a nossa maior surpresa que um judeu, judia deveria ser, pelo menos deveria ser, a chegada de Mashiach. Se Deus quiser, nós estaremos todo mundo em Israel,
juntos, comendo um bom churrasco, aquele cordeiro pascal, do lado do templo sagrado, junto com todo o povo de Israel, com muita alegria e felicidade, e todo mundo unindo, se Deus quiser. Chag Sameach a todos. Quem tem perguntas, pode fazer perguntas pelo chat ou viva a voz, mas acho que alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Precisa comer o ovo inteiro? Precisa comer o ovo inteiro? Não precisa, não precisa. Um pedaço de ovo já é suficiente. Talvez de preferência melhor, mas não é a coisa mais importante. É muito mais importante comer matzá. O suficiente matzá que precisa comer, isso é muito mais importante. E os 4 copos de vinho, muito mais do que ovo. Ovo pode ser um pedacinho pequeno. Ah, que bom. Quem mais? Pode falar. Pode ser suco de uva. Pode ser suco de uva. Pode ser suco de uva, desde que seja o suficiente, quantidade suficiente, que seja mínimo 86 ml. Ok, obrigada. Quem mais? Ok. Graças a Deus, todo mundo parece que aprendeu. Prestou atenção, estou vendo. Tem prova? Vai ter prova? A prova vocês vão fazer Rabino, cada um no seu ceder. Cada um no seu ceder vai fazer a sua prova. Chicoia, Rabino, muito bom.